Palmeiras Palmeiras e Santos. e Santos. Amanhã. Ó o placar. 7-1 Palmeiras. E fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver as últimas informações do Palmeiras, que se prepara para enfrentar o time do Santos amanhã. Ficou interessado? Quer saber as últimas informações, tudo que a mídia está falando a respeito do Verdão, as novidades, a preparação e muito mais? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. Quero mandar aqui um salve em especial para a galera de Londrina, tá? Sempre tem comentado aqui nos nossos vídeos. Quero mandar também um salve em especial para a galera de Aracaju, tá? Quero mandar aqui também um salve para a galera de Tocantins e a galera do Rio Grande do Sul. Então, quer receber um salve no próximo vídeo? É muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e comentar aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Palmeiras Palmeiras e Santos. e Santos. Amanhã. Ó o placar. 7-1 Palmeiras. Veloso. Palmeiras, quer placar? 3-0. Empate. Se der empate, Souza, se der empate, você vai ganhar aquilo que eu te prometi, o 2-2-2. Palmeiras. Palmeiras. Por que será, né? Seu coração não é verde, Não. né? Palmeiras e Santos. Palmeiras. Vamos lá, se o Neymar não jogar, ele tá certo ou tá errado o Santos em relação a isso? Tá errado, tá errado. Porque... não dá pra jogador que, principalmente ter o salário que tem o Neymar, Não, ele ganha pouco, Veloso. Pra função que Fica veio. quieto. Ô, ele ganha pouco, Não, 21 milhões. e pra função Por mês. que veio. Dá pra Neymar, comprar quando o chegou- iate ou não? Quanto que custa o iate lá? Da promoção? É. Esquece. Dá não. Caro? Não dá? Pô, é um transatlântico, né? 330 metros. Esquece. Volta pro Neymar. Vai. Não, pois é. Chegou pra botar o Santos na parte de cima da tabela, como ele mesmo disse, né? Que poucos clubes estariam acima do Santos. Só Botafogo, Flamengo e Palmeiras. Agora a gente vê na parte de baixo da tabela o Neymar o tempo todo no DM. Agora que ele tem condição, se negar a jogar, eu acho um grande absurdo. Que jogo é esse, hein? O líder do campeonato recebe o Santos também no modo desespero. E o Neymar, hein? Acho que o Neymar não vai, não, hein? Ou vai? Será? A 2 pontos da zona do rebaixamento, com um jogo a menos, em semana de clássico, os olhares estão em Neymar, que voltou a campo no último sábado atuando por pouco mais de 20 minutos. Vamos a precisar de él y yo voy a exigir más de él. Ese momento de Santos es este, ¿me entiende? Y yo preciso de todos, de jogadores. A necessidade de ter Neymar em campo contra o Palmeiras esbarra na preocupação com o gramado sintético. A expectativa é de que o craque fique de fora do clássico e retorne contra o Flamengo no Maracanã. Yo quiero a Neymar de aquí para terminar o ano, ¿sí? Yo quiero terminar este ano com Neymar dentro do campo. O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda terá a volta de Souza, que cumpriu suspensão contra o Fortaleza, mas não contará com o zagueiro Luan Pérez fora pelo 3º cartão amarelo. De aquí a frente, sí, temos ahora un jogo muito difícil, sabemos lo que es o Palmeiras jogando en sua casa, mas vamos a preparar o jogo com nossa estratégia, com nossos jogadores. No outro lado do clássico, homenagens a Abel Ferreira, 5 anos de Palmeiras. Quando entrei a primeira vez nesta academia, foi aquela primeira palavra, aquela primeira frase que eu vi. Avante palestra, estão a ver ali? E foi daí que veio o grito. Palmeiras de Abel Ferreira, novamente finalista da Libertadores da América e líder do Brasileirão. Aliás, o clube postou em uma rede social que o Verdão está há 5 anos à frente dos rivais paulistas na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Curiosamente, mesmo período de Abel Ferreira. E os frutos são muitos. Agora tem seu camisa 9 na seleção brasileira. Um retorno para Vitor Roque após pouco mais de 2 anos. Estou muito feliz. Sempre é um sonho servir a seleção brasileira. Na verdade, não esperava, por mais que eu vinha fazendo um trabalho bem feito aqui no Palmeiras, mas não esperava. Sem Aníbal Moreno suspenso, o Palmeiras enfrenta o Santos amanhã em casa, visita o Mirassol fora e durante a data FIFA, no dia 15, na Vila, encara o Peixe em partida atrasada da 13ª rodada.
2 clássicos importantes para as pretensões do campeonato. É um jogo muito importante, temos que seguir trabalhando firme, com muita humildade e, se Deus quiser, sair com a vitória, que vai ser muito importante para nós. E uma mudança no calendário do Campeonato Brasileiro deixou o Vitória da Bahia irritado. Partidas da 37ª rodada entre Bragantino, que luta para não cair, e Atlético Mineiro, e Palmeiras e Vitória foram adiantadas para os dias 16 e 19 de novembro. Isso para que o Galo se prepare para a final da Copa Sul-Americana. Em aspas, o presidente do clube baiano, Fábio Mota, disse: "Estou revoltado. Atrapalhou o Vitória por 2 razões. Colocou o Bragantino para jogar contra o Atlético Mineiro em um dia em que o Atlético Mineiro jogará com time misto. E colocou a gente para jogar com o Palmeiras depois da data FIFA, com o Palmeiras todo titular. A inversão só ajudou o Bragantino e o Palmeiras. Atrapalharam a gente bonito. Absurdo. Fiquei sabendo pela imprensa. O campeonato está desequilibrado. A gente já estava com tudo planejado. Viagem, tudo. Agora temos que mudar todo o planejamento." Quem também falou aí a respeito do Verdão foi o pessoal do Sport Center. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram, que tá bem interessante aí a visão deles a respeito do Palmeiras, né? Para enfrentar aí o time do Santos. Amanhã tem clássico em São Paulo, partida então que também fecha esta rodada do Campeonato Brasileiro. Vinícius Nicoletti está ao vivo com a gente, Vinícius, assim como, claro, os outros repórteres, mas para trazer as informações do Palmeiras, no meio também dessas mudanças todas aí do calendário do futebol brasileiro, hein, Vinícius? É isso aí, Bruno. Palmeiras espera a confirmação do jogo contra o Atlético, principalmente nessa situação aí que o Atlético vai disputar a Copa Sul-Americana. Mas está se preparando para o jogo desta quinta-feira, primeiro focado nessa partida de quinta-feira para manter a liderança do Campeonato Brasileiro. O time terá como desfalque o Aníbal Moreno, que tomou o 3º cartão amarelo no último jogo do Palmeiras contra o Juventude lá em Caxias do Sul, e os jogadores que foram preservados estão de volta, como o Gustavo Gomes e o Alan, que foram poupados por causa do desgaste físico, e jogadores que entraram também muito pouco na partida contra o Juventude. Estão inteiros, Palmeiras vai com tudo, Vitor Roque, Piquerez, Andréas Pereira, Flaco Lopes, todos de volta nessa partida contra o Santos. Palmeiras defende uma invencibilidade contra o Peixe no Allianz Parque, não perde desde 2017. Isso quer dizer, são 10 jogos nesse período, com 9 vitórias do Palmeiras e um empate. Isso quer dizer que o técnico Abel Ferreira nunca perdeu para o Santos no Allianz Parque. E aí tem até uma curiosidade. O Santos é o time que o Abel Ferreira tem o maior desempenho jogando contra os adversários. São 15 jogos do Abel Ferreira contra o Santos, com 11 vitórias, só perdeu 2 vezes. Nesse período de Abel Ferreira, 5 anos, o Santos teve 13 treinadores. Hoje vai com o Vojvoda, confronto contra o Palmeiras e possivelmente sem o Neymar, que está recuperando a forma física e não deve jogar no gramado sintético. Bruno. De ajudar o Galo também para a sua melhor performance na final da Sul-Americana. Portanto, ferimentos leves para o Palmeiras, que acabou sendo, do ponto de vista técnico, o time mais impactado, porque vai fazer os últimos 3 jogos fora de casa. Bruno. Ô, Rafa, boa, obrigado, viu? Ontem, como o Jailson falou, né, que eu fiquei também, acho que 2 horas, assim, sem ver a rede social. Depois, quando eu entrei, era a confusão do Leão. Sim. E era escândalo. Escândalo, um falando que era escândalo, que tinha mudado, que já estava acertado para um, e a outra torcida falando que era escândalo, que já estava acertado para outro. É melhor ou pior para alguém? Vocês conseguem avaliar essa questão das mudanças? Era necessário, não era? Alguém sai prejudicado? Porque eu olhando, eu compreendo as mudanças. Eu compreendi, cara. Eu só consegui entender que a CBF em si, na tentativa ali de ajudar o Atlético e o Palmeiras nas disputas continentais, né? O Atlético na Sul-Americana e o Palmeiras na Libertadores. Não é nem ajudar, mas é assim, meio que facilitar a questão de viagem, 4 dias antes, então, para ter minimamente o descanso necessário. Aqui, em contrapartida, o caso do Palmeiras é o caso mais latente, né? Porque o Palmeiras briga pelo título e vai ter os 3 jogos finais fora de casa como visitante. Isso. Mas eu acho que, assim, é aquilo, né? Da mesma forma que teve a mudança das datas lá para a Copa do Brasil, né? Lá para o mês de dezembro, a CBF está ajeitando ali, né? Com o trem andando, né? Tentando ajeitar o calendário do futebol brasileiro, porque diferente das outras competições aqui sul-americanas, né? Por exemplo, geralmente quando o time chega nessas fases finais, o jogo é adiado, mas lá porque tem espaço no calendário. Por exemplo, o Estudiantes, né? O Racing, Campeonato Argentino. O Racing ficou sem jogar. A LDU também ficou. A LDU
também é outro bom exemplo. Fica sem jogar. Tu joga o campeonato continental, né, no meio da semana, no final de semana você não tem jogo. Seu jogo é adiado para você ter a semana inteira de preparação para o jogo decisivo da competição continental. E coisa que não dá para fazer aqui no Brasil por conta do calendário. Então a CBF vai tentando ajustar com o ano em andamento. Eu vejo dessa forma. Você vê como, Mari? Na questão do Palmeiras tem essa questão dos 3 últimos jogos fora de casa. Você acha que isso prejudica o time e atrapalha, né? E, por outro lado, como é que o Palmeiras avalia? Que o jogo que seria contra o Atlético, esse que foi alterado, seria no meio da data FIFA. Perderia muito jogador. Ele perderia jogadores. Agora, com essa alteração, ele não vai perder os jogadores. Então, esse é um lado que o Palmeiras vê como positivo. Que aí ele joga agora com o Vitória antes. E o Vitória pegaria o Palmeiras depois da Libertadores, né? Pegaria depois. E aí, o cenário para o Vitória talvez poderia ser favorável ou não, dependendo de como o Palmeiras voltaria, né? Ou fosse voltar dessa Libertadores, com título, com não título. E além disso, o Palmeiras enfrentaria o Atlético, esse é um outro ponto, antes da decisão da Sul-Americana. Isso. Então seria talvez um Atlético desmobilizado. Exatamente, mexido, enfim, muito provavelmente, né? Assim, as equipes que vão, os clubes, né, as pessoas, torcedores que vão... Pessoal, rapidinho aqui, vocês acham que o Palmeiras foi prejudicado nessas 3 últimas rodadas do Brasileirão, ter que jogar fora de casa os 3 últimos jogos? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Entender que as mudanças beneficiam Palmeiras, o Flamengo nem tanto, né? Mas principalmente o Palmeiras, é também desmerecer completamente um trabalho que coloca o Palmeiras nessa condição de brigar pelo título. Assim, não é nesse momento que a CBF vai mexer ali as peças para favorecer o Palmeiras. O Palmeiras vem construindo essa briga pelo título do Campeonato Brasileiro ao longo do Campeonato Brasileiro. Sim, é o campeonato mais longo, né, do calendário do futebol brasileiro. Então, assim, isso de fato não entra na nossa conversa aqui, como jornalistas que analisam exatamente as questões das mudanças. Para mim, o Palmeiras jogar fora de casa as últimas rodadas, tecnicamente não interfere. Não? É mais sobre... Não, para mim não. Eu acho que o Palmeiras ele desempenha dentro ou fora de casa, o trabalho acontece, a mentalidade é muito forte, a briga pelo título, ela tá muito presente nesse elenco e nesse trabalho do Abel, mas você distancia a torcida, né? O que pode ser com uma rodada de antecedência ou não, pode acontecer ali a comemoração do título, enfim, isso de fato, infelizmente, não tem o que fazer. Mas é muito curioso, né? Porque assim, a gente tem falado muito sobre essa briga entre Flamengo e Palmeiras, BAP, Leila, como a Leila entende o movimento do futebol brasileiro, ela criticando clubes que pensam só em si, ela sempre puxa, né, que pensa em todo mundo. Os clubes, eles entenderam e aceitaram essas trocas, essas mudanças. Então, a Leila entendeu e aceitou que o Palmeiras pode ser prejudicado por jogar fora de casa. Só que o que a gente espera da conversa de calendário é muito sobre isso, né? Assim, ajudou o Atlético pediu e o Palmeiras, com uma boa relação, falou, tá bom, eu posso até me prejudicar, mas beleza, vamos mexer aqui. Um tem que ceder sempre, né? Eu não tô falando que a Leila faz isso de caso pensado ou não, mas assim, se você pensa exatamente no bem do futebol e do calendário e que um vai precisar de ajuda, o outro também, e quando você precisar, você espera a mesma troca... Ora você vai ser beneficiado, ora você vai ser prejudicado. E isso faz muito parte do nosso calendário. O importante é ter, acho que lá atrás, ter essas datas de folga, né? E a gente não tem. E mesmo quando Palmeiras e Flamengo não estavam na fase anterior da Copa do Brasil, e de repente os jogos poderiam ter acontecido lá, né? Algum desses jogos atrasados, e a CBF acabou antecipar, né? Antecipar. O brasileiro lá para o início do ano. Não. Agora na fase anterior, que Palmeiras e Flamengo já tinham sido eliminados da Copa do Brasil. Colocar esses jogos no meio dessas datas. E acabou não acontecendo. E aí, né, Rafa, eu tava até vendo o calendário aqui para ter certeza, e porque o Senise brincou com a gente falando do Mundial de Clubes, o campeão da Libertadores, ele já joga no dia 10 de dezembro. Então, assim, o Campeonato Brasileiro acaba no dia 7... Tá? E aí a gente vai ter ou Flamengo ou Palmeiras campeão da Libertadores. Então eles vão fechar o Brasileirão no domingo. Na quarta-feira eles já vão jogar a Copa de Clubes também. Então essa reta final, esse mês de dezembro, para eles vai ser sem respiro. E vai continuar assim ano que vem, tá? A gente já trouxe aqui na programação da ESPN quando aconteceu aquele evento da CBF da divulgação do calendário de 2026. E este foi um gargalo que a CBF não conseguiu resolver.
continua a mesma coisa, a menos que a FIFA modifique de alguma forma essa distribuição de datas para os jogos da Copa Intercontinental. Isso continuará acontecendo mesmo com a mudança do calendário brasileiro para a partir do ano que vem. Eu estou com os companheiros, assim, a gente precisa ser coerente com aquilo que a gente defende, né? Eu sou um daqueles que sustentam a tese de que a criação de uma liga única com interesses em comum e essa espécie de rodízio de momentos em que um é mais favorecido, o outro é mais prejudicado, dentre as questões que envolvem os bastidores, isso para mim, em termos de Brasil, é muito utópico. Isso nunca vai acontecer. Eu duvido que o Palmeiras aceitaria essa negociação se, por exemplo, o envolvido diretamente no caso não fosse o Atlético e sim o Flamengo. Por quê? O comportamento dos dirigentes dos clubes, invariavelmente, continua sendo um comportamento egoísta, que pensa só em si. Embora o ideal seja exatamente o que a Leila acabou de fazer. Se nós fôssemos analisar todos esses movimentos de ontem, sob a perspectiva do Palmeiras, é correto afirmar que o Palmeiras perde bastante. Não só os 3 jogos seguidos como visitante, e aí podendo, de repente, ser campeão brasileiro longe da sua torcida. Isso já estava previsto numa tabela ordinária. Poderia acontecer, por exemplo, na 36ª ou na 38ª rodada. Mas também pelo fato de pegar um Atlético Mineiro já livre do seu compromisso pela Copa Sul-Americana. E na rodada anterior, no esquema anterior, pegaria o Atlético provavelmente... Pessoal, rapidinho aqui. Vocês acham que a CBF está querendo prejudicar o Palmeiras? Está querendo deixar tudo igual? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Independente dos adversários que o Palmeiras vai enfrentar, vocês acham que essas 3 últimas rodadas podem sim prejudicar o time do Palmeiras no final do campeonato? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Como equipe mais alternativa, mais mista, preservando seus principais jogadores para a final contra o Lanús. Então o Palmeiras tem sim alguns prejuízos. E nem por isso a Leila bateu o pé e se mostrou resistente a essas mudanças. Parabéns ao comportamento dela. Mas eu ainda acho que tem muito a ver com o fato de ser o Atlético. Se fosse com o Flamengo, ela teria outro comportamento. E o contrário ocorreria entre Flamengo e Palmeiras. Essa briga entre os dois, para mim, é o ponto crucial que impede a unificação de ideias e propósitos no futebol brasileiro, Bruno. Isso porque eles estão na mesma, entre aspas, liga, né? Mas peraí, uma pergunta só. No meio disso tudo que a gente está falando. O Palmeiras tinha uma escolha ali na situação de ter os jogadores na questão da data FIFA ou essa questão do... Pegar o Atlético depois. Não, de jogar os 3 jogos como visitante no final. O Palmeiras vai ter os jogadores. Vai ter os jogadores. Vai. Então, contra o Atlético? O Palmeiras não foi tão prejudicado assim. Não. É prejudicado do ponto de vista do Atlético. Que o Atlético poderia entrar mais enfraquecido numa pré-sul-americana. Okay. É isso. Mas estou falando de peso, de ter o elenco todo em um jogo só. Tudo bem. Não. O brasileiro pode ser definido no jogo. Contra o Atlético reserva seria interessante para o Palmeiras. Claro que seria interessante, mas eu estou falando do conjunto como todo, todos os jogos. O Palmeiras tem os jogadores, mesmo que o final sejam 3 jogos como visitante. Só que o Palmeiras tem os jogadores que poderia perder na data FIFA, que nem a gente viu agora. O Flamengo tendo todos os jogadores no treino e o Palmeiras não tendo, né? Basicamente vários jogadores que ficaram fora. Eu acho que a troca, eu acho que seria pior. Eu consigo entender essa troca. Eu não consigo ver tão malefício pro Palmeiras, sendo que o Palmeiras vai ter os seus jogadores. Não, inclusive o Palmeiras entendeu que isso foi positivo. Eu penso ele entendeu, é melhor a gente ter os jogadores. Ele tinha uma escolha. Exatamente. Senão ele jogaria 3 jogos. 3 jogos, nada na data FIFA. Exatamente. Agora me parece que são 2 só, porque esse ele vai pelo menos ter os jogadores. Então esse foi um ponto que o Palmeiras entendeu que que a mudança é positiva. Exatamente. Então não consigo ver essa questão toda da Leila politicamente e tal. Agora, tem essa informação que está aqui, pode não parecer relevante, mas tá? Os últimos jogos antes da final da Libertadores. O Flamengo recebe o Red Bull e o Palmeiras recebe o Fluminense. Esses 2 jogos são, os 2 jogam como mandante. Por que eu estou falando que pode parecer irrelevante, mas não é? Porque aqui no futebol brasileiro, a cada rodada as coisas mudam, né? E vocês lembram que na última final lá na Libertadores de 2021, foi no último jogo antes da final, Flamengo e Grêmio, que deu uma confusão danada? Putz, não lembro. Me lembre. O Flamengo estava ganhando o jogo, aí o Renato fez as mudanças. Você lembra, Rafa? E falaram que o Renato entregou para o Grêmio não cair.
Sim. Lembra? Porque o Flamengo estava muito bem na Libertadores, Sim. né? E foi um barulho danado daquilo, lembra? Semifinais e quartas de final, foi assim. Aquilo não pegou bem. Inclusive até, eu não tenho isso de informação 100% checada, apurada, mas naquela época circulou a notícia de que isso causou um abalo interno grande no Flamengo na preparação para o jogo contra o Palmeiras. O Flamengo perdeu o jogo por 2-1 e aí toda a discussão sobre aquela partida ficou em cima da falha do Andrés Pereira, como se não tivesse acontecido mais nada durante o jogo, nem antes nem depois, né? Mas teve essa história assim, Bruno. Parabéns pela sua memória. Mas aí nesse sentido, e a pergunta é, nesse sentido, tá mais fácil ou mais difícil para alguém ali? O Flamengo recebe o Red Bull, o Palmeiras recebe o Fluminense. Acho parelho. Bem parelho. Não vejo diferença, não. Não tem alguém em vantagem ou desvantagem, né? Mandante, visitante, mas não tem, não. Acho que tá no contexto. Mas receber o Red Bull é melhor. Eu ia falar isso. Recebeu o Bragantino, da forma que o Bragantino tá jogando. Desesperado, que nunca mais jogando conseguiu. Tem dúvidas. Abaixo e com Não, é melhor receber o Red Bull. Eu acho melhor receber o Bragantino do que o Fluminense. Fluminense. Muito mais em função dos adversários, do que a discussão sobre os adversários, eu tenho dúvida sobre foco. Qual perfil de elenco tem mais foco para jogar um jogo desse em comparação ao que está por vir, que é a final da Libertadores? Também não tem elementos suficientes para poder apostar em Flamengo ou Palmeiras, não. Eu acho que o cenário é muito parecido. Eu acho que os dois técnicos, tanto o Abel quanto o Felipe Luiz, vão optar por formações alternativas. Muita gente fala que o Flamengo tem mais elenco, mas o Palmeiras deu uma ótima demonstração contra o Juventude do seu elenco. Eu acho que isso vai fortalecer até o próprio Abel a tomar essa decisão. Serão dois times modificados, não serão os times principais. Sim, mas os mesmos dois times, mesmo assim, os dois times modificados têm condições de ganhar do Bragantino e do Fluminense. Só que eu acho que é mais fácil. Tem. Só que assim, sinceramente, eu acho que é mais fácil você receber o Bragantino do que o Fluminense. Da forma que o Bragantino está hoje e o Fluminense ali ainda sonhando, né? Tentando beliscar uma vaga de Libertadores via brasileiro. Quem também falou aí a respeito do Verdão foi o pessoal do Sport Center, né? Nesta madrugada. Vamos dar uma olhadinha aqui em tudo que eles falaram, que tá bem interessante aí. Eles trouxeram uma análise aí bem legal. Vamos ver aí que tá bem legal. Vamos falar de Abel Ferreira e Palmeiras. A novela da renovação, pelo jeito, tá muito próxima do fim. É assunto para o nosso repórter Vinícius Nicoletti. Depois da vitória contra o Atlético, a primeira do Palmeiras pós-Mundial de Clubes, Abel Ferreira voltou a comentar sobre sua renovação de contrato. Só falta uma cláusula para eu assinar com o Palmeiras, só falta uma cláusula no contrato. É se não ganhar títulos posso ir embora. Não foi a primeira vez que o treinador se manifestou sobre o assunto. Antes e até durante o Mundial de Clubes, Abel sempre deixou a situação indefinida. Como depois do jogo contra o Bolívar pela Libertadores, em maio. E com o tempo, com o carinho, com o respeito, tudo se vai decidir para aquilo que é o melhor para o Palmeiras. E o que vocês têm que saber hoje é que eu estou de alma e coração e super motivado no Palmeiras. É isso que tenho para vos dizer, mais nada. Desta vez, o treinador português colocou uma condição para estender o vínculo com o Palmeiras. Tenho um contrato de 2 anos para assinar desde janeiro. Só que já disse várias vezes, eu quero estar aqui se for para ganhar títulos e se vir esta vontade nos meus jogadores. E para assinar é muito fácil. Se acertar esse detalhezinho no contrato e renovar com o Palmeiras, Abel pode ficar no comando do time até o final de 2027. Por enquanto, em quase 5 temporadas, ele conquistou 10 títulos. Esse ano é o único que ele ainda não levantou nenhuma taça. A cláusula de títulos nunca esteve no contrato. Mas o treinador palmeirense sabe que, informalmente, é essa condição que o mantém tanto tempo no cargo. Por isso as pessoas falam, como é que tu consegues estar no Brasil esse tempo todo? Não é só porque eu sou bonito. Porque muitos treinadores vieram para aqui, também eram bonitos e foram-se embora. Eu estou aqui acima de tudo porque ganhei. Ao lado de Oswaldo Brandão, Abel Ferreira já é o treinador mais vitorioso da história do clube. O segredo? O segredo é fácil. É trabalhar, é não estar satisfeito nunca. É ter que estar sempre a provar a mim mesmo que não sou bom o suficiente. E quando eu não penso assim, vocês me ajudam. E assim ele pode ficar até o fim de 2027. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, já expôs o desejo de renovar com o técnico, mas não se manifestou sobre a cláusula de títulos. Se não faturar nada em 2025, Abel poderia rescindir o contrato sem multa. Uma cobrança que o próprio técnico se faz. Em lado nenhum foi tão bem recebido e acarinhado, e eu e a minha família, como no Brasil, em lado nenhum. Por isso eu gosto muito de estar aqui. Mas há uma coisa que eu me alimento, também já vos disse, é títulos. Vamos à lista dos técnicos mais longevos da Série A.
Abel Ferreira com sobra, o de maior longevidade, 5 anos e 5 dias. Rogério Ceni, 2 anos e 56 dias no Bahia. O Léo Condé tem 1 ano e 130 dias no Ceará. Felipe Luiz no Flamengo, 1 ano e 35 dias. Leonardo Jardim, 273 dias. E Rafael Guanais, espetacular trabalho no Mirassol, 235 dias. E a gente chega aqui para conversar um pouco mais, mas antes, vamos dar uma olhada numa notícia que o Wolverhampton sondou o técnico Abel Ferreira. O Wolverhampton da Inglaterra demitiu recentemente o Vitor Pereira e foi no domingo. A informação da procura pelo Abel Ferreira foi publicada nesta terça-feira pelo Daniel Bocato no nosso site espn.com.br. Essa sondagem foi prontamente recusada pelo treinador, que está focado em seu trabalho no Palmeiras, principalmente na decisão da Conmebol Libertadores na reta final do Brasileirão, competição liderada pelo Alviverde. Ô Elton, o curioso nessa história do Abel é que, assim, para mim é o melhor momento, o melhor futebol, mais vistoso. O Palmeiras teve bons momentos com o Abel, claro, mas assim, que tá jogando bonito, dá prazer de ver jogar, eu acho que é o melhor agora. E esse ano não conquistou títulos, né? E assim, e aí? Depende de um título para mostrar que é um bom trabalho? Bom, eu concordo com você. Eu vejo o Palmeiras de 2025 jogando o melhor futebol, elevou seu patamar também. Eu acho que tem muito a ver também, Edu, com o investimento feito nessa temporada, né? Passou a investir um pouco mais em reforços, aumentou a profundidade de elenco com qualidade também e deu variação para o Abel Ferreira. Ele está na disputa de 2 títulos, né? Disputa o título brasileiro e o título da Libertadores. Então tem chances aí de conquistar 2 taças até o fim do ano. Então a gente só vai saber se isso se traduziu em conquistas ao fim da temporada. Tem um adversário que também tem essa qualidade, né? Tem futebol bem jogado e tem repertório, tem profundidade de elenco, que é o Flamengo. Então acho que isso até ajuda o futebol brasileiro a respirar um pouco mais, né? Nessa essência mesmo do jogo bem jogado, não só na organização, mas no talento. Eu acho que isso faz muita diferença para o trabalho do Abel Ferreira. Acho que não muda o patamar dele, diminui o patamar dele se ele não conquistar nenhum título nessa temporada, mas aumenta se ele conquistar os 2 títulos, ou aumenta se ele conquistar a Libertadores, né? Se torna um dos maiores vencedores da história da competição. Então acho que é um trabalho muito bem feito. Obviamente, né, a diretoria quer a renovação por conta disso, e eu acho que faz muito sentido. Abel Ferreira tem os seus defeitos. Eu acho que o relacionamento dele até tem melhorado nas últimas semanas, né, com a imprensa principalmente. Acho que a comunicação dele tá menos agressiva. Ele tá menos agressivo, inclusive, à beira do gramado, né? A gente recebendo menos cartões. Eu acho que é um comportamento que ele, aos poucos, vai também fazendo essa autocrítica. E isso é importante para ele também, né? Seguir sendo um cara de sucesso. Eu acho que o relacionamento também pro externo, né? Porque internamente, obviamente, ele se dá muito bem com a diretoria, com os jogadores. Eu acho que pro externo também é importante, né? Essa comunicação com o torcedor, a comunicação com a imprensa. Eu acho que ele tá lidando bem dentro dos padrões Abel Ferreira nas últimas semanas. E curioso, né, Edu, essa lista, né? Dos 6 técnicos mais longevos da elite, 4 são brasileiros, né? A maioria. Então, vamos fazer essa reflexão, né? Porque 2 estrangeiros ali e 4 brasileiros. O fato é que esse estrangeiro, né, o Abel Ferreira, ele é o técnico mais vitorioso em atividade nos últimos anos aqui no futebol brasileiro e pode ampliar esses títulos. E assim como ele, viu, Edu? Eu não estou aqui, ele disse que não tá no Palmeiras só porque é bonito, né? É porque ele conquista títulos, dá resultados. Isso se aplica pra mim também, viu, Edu? Não tô aqui só porque eu sou bonito. Estou aqui também porque tenho que dar resultados. Eu acho que até o fim da temporada o Abel Ferreira tem condições plenas de conseguir bons resultados para sua torcida e deixar a beleza em segundo plano. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O líder do campeonato vai enfrentar aí o time do Santos amanhã, né, no Allianz Parque, provavelmente sem o Neymar, né? Mas com o Neymar ou sem o Neymar, o Palmeiras é favoritaço para essa partida, né? O Palmeiras que quer abrir vantagem, o Palmeiras que vai torcer hoje, querendo ou não, pro Flamengo dar aquela tropeçada, no mínimo um empate ali, já tá de bom tamanho pro time do Verdão, porque aí o Palmeiras abre ali 3 pontos de vantagem para o segundo colocado, né? A gente também não vamos
né? Só querer que o rival se ferre, né? O Flamengo se ferrando, São Paulo também se ferrando, dá tudo certo aí pro time do Palmeiras. Mas assim, time grande não pode estar pensando em seu adversário. Quem tem que estar pensando no adversário é eles, porque eles dependem do resultado do Palmeiras. Já o Palmeiras só depende de si mesmo para se consagrar campeão brasileiro de 2025. E eu acho que o Palmeiras agora vai ter, né, uma sequência de 2 jogos contra o time do Santos, né? Lembrando que é em jogo atrasado. Amanhã é a rodada, se eu não me engano, do Brasileirão normal. Vai enfrentar o time do Santos amanhã. Depois enfrenta o Mirassol, que é o quarto colocado. Vem muito bem. E depois novamente volta a enfrentar o time do Santos, dessa vez fora de casa, que então é a partida em atraso. Mas e aí? O que é que vocês acham? Qual a possibilidade aí de vitória do time do Palmeiras ali de 0 a 10? Qual as chances que o Palmeiras tem de vencer o time do Santos? Na minha opinião, acredito que assim, devido ao futebol, né, ter aqueles momentos que a gente às vezes nem espera, vou colocar aí 9 de 0 a 10, chance 9 pro Verdão vencer aí o time do Santos. Mas e vocês? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!